Partido Comunista Português. CDU! 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 Amigos e camaradas, as minhas cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, a toda a população do distrito de Coimbra. Com esta sessão pública e com a presença e intervenção do primeiro candidato, professor, músico, Manuel Pires da Rocha, damos o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Coimbra às eleições para a Assembleia da República no próximo outono. Eleições que constituem um momento de maior importância na luta pela ruptura com a política direita, pela concretização de uma viragem inadiável e necessária na vida nacional. Partimos para esta batalha com uma grande confiança na possibilidade de continuar o caminho de reforço da CDU, com mais votos e mais deputados, uma confiança reforçada pela consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU, com uma grande força que sabe honrar a palavra dada, respeitar compromissos assumidos em todas as mais importantes questões da vida nacional, mas também no debate e procura de soluções para os problemas concretos das populações. Desta força que está do lado da justiça social, no combate às desigualdades sociais, com um olhar e uma intervenção atentos aos problemas concretos e aos dramas dos que enfrentam o desemprego, o trabalho precário, os baixos salários, as baixas reformas, os baixos rendimentos, os que não têm acesso aos serviços de saúde e à educação e à segurança social. Uma força que assumiu e assume um combate frontal contra as políticas de direita, que são a causa da crise e das dificuldades que o país e os portugueses enfrentam, nunca deixando os interesses dos trabalhadores e do povo por mãos alheias. Numa fase da vida política nacional em que muitos trocam a verdade pela mentira, fazem o que não prometem e prometem aquilo que sabem que não irão cumprir, a CDU e os seus candidatos apresentam-se perante as populações de cara levantada, afirmando com trabalho, com honestidade, com competência, que podem contar connosco. Os trabalhadores e a população de Coimbra precisam de deputados da CDU para defender os seus interesses e os seus direitos. Mas se temos razões para uma grande confiança, não podemos subestimar o facto de travarmos uma batalha com recursos desiguais em relação a outras forças, nem menosprezar a capacidade de mistificação daqueles que anos após anos, legislatura após legislatura, tudo fazem para perpetuar o rotativismo dos partidos do vir ao disco e toca ao mesmo, e sobre a verdadeira natureza das eleições. Eleições que não são, como pretendem fazer crer, para escolher um primeiro-ministro, mas para eleger deputados, e que são as maiorias que se formam na Assembleia da República que determinam a formação dos governos. Por isso precisamos absolutamente de agir em toda a parte, com uma nítida convicção de que o reforço eleitoral da CDU que ambicionamos é possível se ganharmos mais portugueses, não só para a justeza das nossas propostas, mas também, particularmente, para a compreensão da importância da eleição de deputados para a CDU e o que podem contar na resolução do que está verdadeiramente em jogo nestas eleições. A evolução do país e a situação em que ele se encontra mostra bem quanta razão tínhamos ao afirmarmos que prosseguir a mesma política não só não resolveria os graves problemas nacionais que o país enfrenta, como veríamos ainda agravadas as condições de vida dos portugueses. E isso está bem evidente na realidade nacional, na vida dos trabalhadores e do nosso povo, por muito que o tentem encobrir com o manto da propaganda e da trapaça. A grave situação em que o país está não é obra do acaso, nem resultado de qualquer maldição ou calamidade natural que se abateu sobre o país, mas o resultado de anos e anos consecutivos da política direita do PS, PSD e CDS e dos seus governos. É o resultado de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, com o seu rol de imposições,
os seus instrumentos de dominação, como são o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade, a governação económica, autênticas camisas de 11 varas que nos impedem de andar para a frente. É o resultado de anos de contínuo processo de empobrecimento dos trabalhadores e das populações, do crescimento desmesurado do desemprego, da precariedade, da exploração, imigração, do ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, da pobreza agravada, da destruição de setores produtivos, da crescente dominação do capital estrangeiro, da limitação da democracia e comprometimento da soberania e independência nacionais. Anos e anos de uma política que arrastou e continua a arrastar para o declínio e a destruir e a degradar a vida de milhões de pessoas. Aqueles que têm governado o país e o conduziram à grave situação em que se encontra, querem continuar a iludir os portugueses, passando de uns para os outros a sua responsabilidade comum. Responsabilidade comum em anos e anos de governação, realizando no essencial as mesmas políticas a favor dos grupos económicos e financeiros. Responsabilidade comum na decisão e opção de submeter o país às políticas do grande capital nacional e transnacional, de empobrecimento e exploração dos PECs e do pacto de agressão que tudo agravaram. Responsabilidade comum na decisão de continuar a manter o país sujeito ao arbítrio do estrangeiro, com o povo esprepoliado da sua decisão soberana sobre questões essenciais da vida do país. Responsabilidade comum, portanto, por esta política que tem sido uma tragédia. Uma tragédia desde logo no plano social. Quando vemos serem destruídos, só entre 2009 e 2014, mais de 470 mil postos de trabalho e hoje 1.200.000 portugueses no desemprego. Quando vemos um crescimento sem paralelo do número de portugueses que vivem abaixo do limiar de pobreza, mais 800 mil nestes anos de políticas dos PECs e do Pacto de Agressão. Tragédia social, mas também desastre económico, com o encerramento de dezenas de milhares de empresas e o afundamento do PIB nacional. Uma tragédia que foi ampliada pela política de ataque aos rendimentos do trabalho, que fizeram cair entre 2010 e 2014 cerca de 16,5% em termos reais e na administração pública praticamente o dobro. Com a investida demolidora que promoveu contra o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social, a cultura. Com uma injusta e escandalosa política fiscal que atingiu de forma brutal os rendimentos do trabalho. Um brutal e desmedido confisco que se iniciou com os PECs do governo do PS, se aprofundou com o Pacto de Agressão e os acordos PS, PSD e CDS sobre o IRC, que tem vindo a ampliar-se com novos aumentos de impostos e a criação de outros pela iniciativa do atual governo. Mas o atual processo de chantagem sobre a Grécia revela a falsidade e o cinismo dos discursos da solidariedade e da coesão social. O que a situação grega revela é a natureza antidemocrática e exploradora que determina o processo de integração capitalista da União Europeia. Mas o que também mostra esta recente evolução da União Europeia e da sua postura face à Grécia é a necessidade da ruptura com a política direita, de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Da nossa parte, da parte do PCP, mais uma vez reafirmamos a nossa solidariedade aos trabalhadores e ao povo grego que resistem e lutam contra as imposições da União Europeia e do FMI, defendendo os seus direitos, interesses e a soberania nacional. Amigos e camaradas, agora que se está a aproximar o dia da decisão dos portugueses, aí os temos a tentar disfarçar as suas comuns responsabilidades, mas particularmente a escamotear os seus reais propósitos e projetos de futuro. Todos, PS, PSD e CDS, estão já neste momento em grandes manobras de dissimulação política, visando iludir novamente os portugueses. Aí os temos a tentar convencer todo o mundo e toda a gente que com eles e a sua política estes anos negros estariam a chegar ao fim.
rebobinando o filme das mentiras e dos enganos que os portugueses viram nas campanhas eleitorais anteriores, e o mesmo se passa com o PS. Todos a esconder que o PSD e o CDS, a iludir o seu profundo compromisso com as políticas de exploração e empobrecimento, a tentar transformar desavergonhadamente 4 anos trágicos do seu governo de coligação em anos de sucesso. Querem à viva força, desafiando um rol de mentiras e enganos, convencer os portugueses que estes anos negros de política de empobrecimento estariam a chegar ao fim graças à sua governação de excelência. Eles que acabaram de aprovar os chamados Programa Nacional de Reformas e de Estabilidade, cujas principais orientações são confirmadas nas suas anunciadas garantias eleitorais, que manteriam o país amarrado às imposições e para além das aldrabices, das mistificações e da falsa ideia da devolução parcial dos rendimentos roubados, a intenção de continuar o confisco dos salários, das pensões, o aprofundamento da retirada de direitos dos trabalhadores, a continuação do ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, mas igualmente a perspectiva da continuação do brutal saque fiscal aos rendimentos dos trabalhadores. Programas que encerram, contêm, embora eles estivessem calados como ratos, e que enviaram para Bruxelas um brutal ataque à segurança social e ao sistema das reformas e das pensões, com o projetado corte de frio, que o pior já passou. Se os portugueses fossem na sua cantiga, não tardariam a ver que, tal como aconteceu na última campanha eleitoral, as juras e garantias de passos e portas de hoje se traduziriam no seu contrário amanhã. Mas se a perspectiva com o PSD e o CDS é da continuação do rumo de exploração e de empobrecimento, com o PS, o seu programa vinculado e subordinado, tal como o Governo, ao quadro do Tratado Orçamental, à governação económica, à recusa da renegociação da dívida, inevitavelmente, camaradas, por muitas projeções macroeconómicas que projetem, com estes condicionamentos, não estamos em condições de progredir e de avançar no progresso, no crescimento e no desenvolvimento económico. O rumo será o mesmo. Se quer manter o confisco dos salários dos trabalhadores da administração pública e quer manter as medidas mais gravosas do Código do Trabalho e, se puder, agravá-las com a facilitação dos expedimentos. Quer continuar a política de privatizações. E a diferença de ritmo ou de grau manifesta-se em relação ao caso da TAP no concreto. Diz o Governo que é preciso privatizar 64%. Diz o PS que não, mas está de acordo com a privatização, desde que seja só 49%. Depois também, em relação à segurança social, o que o PS propõe é uma contra-reforma, comprometendo a sua sustentabilidade, admitindo o aumento da reforma, da idade da reforma e o estímulo ao plafonamento. Ou seja, camaradas, o Partido Socialista fica muito irritado porque nós fazemos a crítica às suas propostas. Mas não é só um direito à crítica que temos, é uma obrigação perante o povo português dizer o que lá está escrito e proposto pelo Partido Socialista. O Partido Socialista tem que dizer ao povo português que quer congelar as pensões e reformas por mais 4 anos, quer, através de uma baixa da taxa social única, enganar os trabalhadores, porque essa pequena baixa que se verificaria agora, depois teria consequências no nível da reforma mais à frente, quando um trabalhador fosse reformado. Um PS que propõe também o plafonamento. Um Partido Socialista que diz que garante apenas as reformas, que não há cortes nas reformas em pagamento. Mas se diz isto, é porque está a pensar nos futuros reformados, não lhe garantindo que chegue à idade da reforma com o valor que projetaram para as suas vidas. Pode o PS irritar-se. Tem é que dizer que não temos razão. Digo aos portugueses os objetivos que têm em relação a estas questões de fundo. É por isso
por isso que dizemos, e muito justamente, que o país precisa de virar a página. Mas não basta mudar de governo, é preciso também mudar de política. Que não basta derrotar o governo de serviço, é preciso também derrotar a política direita. Que Portugal precisa de abrir um caminho novo. Portugal precisa de concretizar uma nova política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, capaz de afirmar os direitos dos trabalhadores e do povo e levar as suas condições de vida, assente na valorização dos salários, das reformas, no desenvolvimento da produção nacional e do pleno emprego. Uma política que assuma como opções estratégicas a recuperação pelo Estado do comando político da economia, com a afirmação da soberania nacional e o combate decidido à dependência externa. Uma economia mista, liberta do domínio dos monopólios e o planeamento democrático do desenvolvimento. Uma política que enfrente sem hesitações e com coragem os constrangimentos resultantes da submissão externa e que inscreva como condição necessária, indispensável, a renegociação da dívida e o objetivo da recuperação da soberania económica, monetária e orçamental. E não se diga que tal política é inviável. Há condições materiais e humanas para a sua concretização. Temos-lo dito e reafirmamos que é possível a sua concretização na base dos nossos próprios recursos que estão a ser entregues ao estrangeiro, no aproveitamento pleno das potencialidades materiais e, fundamentalmente, confiar na maior riqueza que este país tem, que é o seu próprio povo. Mas é possível estimular e reunir os fatores para promover o crescimento económico com mais produção e emprego. Mais crescimento, produção e emprego e com eles mais receita fiscal, menos despesa na proteção social, melhor balança comercial, menos déficit orçamental e menos dívida. É possível assegurar os meios indispensáveis a uma política patriótica e de esquerda com uma nova política fiscal que assegura a arrecadação de milhares de milhões de euros, quer para a eliminação da proteção tributária concedida ao grande capital, quer pelo combate a todas as formas legais e ilegais de evasão fiscal. É possível pela redução do serviço da dívida, pelo resgate das PPPs, dos contratos swap, por uma séria limitação à contratualização dos serviços externos, por um eficaz combate ao desperdício e descontrolo na utilização dos dinheiros públicos, entre muitas outras. Portugal não encontrará resposta para os graves problemas de declínio económico, retrocesso social, regressão da cultura e degradação da democracia, com as repisadas receitas dos sucessivos governos dos últimos anos. Não encontrará resposta sem promover múltiplas rupturas com o caminho que vem sendo seguido. Ruptura com a orientação, a lógica, as opções de classe da política direita. Ruptura com os interesses dos grandes grupos económicos. Ruptura com as imposições da União Europeia. E ruptura com o processo de subversão da Constituição da República e a crescente mutilação do regime democrático. Há quem questione quando afirmamos da necessidade de ser o povo a decidir do seu futuro coletivo. Mas é preciso lembrar que em relação à soberania é a Constituição da República que consagra que a soberania reside no povo e não em qualquer instituição ou entidade estrangeira. Vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que não há soluções, que não só há soluções para os problemas do país, como é possível um rumo diferente. Que é possível, com a força do povo, com a sua luta, o seu voto, assegurar um outro caminho que rompa com o continuado rumo de desastre nacional. Uma campanha que, com convicção, afirme que está na mão dos trabalhadores e do povo dar força, com o seu apoio, o seu voto, à exigência de uma política que devolva o direito à plena realização das suas vidas. Que mostre que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa ficará mais próxima, que é dando mais força à CDU, que mais solidamente estão garantidos as condições para defender, promover e afirmar os direitos dos portugueses. Sim, camaradas,
são muitos. Cresce o número daqueles que dizem: vocês têm razão. Vocês defendem os meus interesses e direitos. Eu estou convosco, mas vocês não chegam lá. Há que dizer, camaradas, não chegamos lá se eles não quiserem. Cada cidadão, cada português, cada homem, mulher e jovem que nos dê razão, então dê-nos força também, com o seu voto, para que possa afirmar as suas próprias vontades. Confiantes, conscientes das dificuldades, sabemos que quando fizemos a opção de estar contra os poderosos, contra os grupos económicos e financeiros, naturalmente fizemos uma opção e não vamos ter dali qualquer favor. Antes, pelo contrário, vamos ter a ofensiva desses setores que pesam muito no nosso país. Fizemos uma opção do lado dos trabalhadores, do lado do povo, do lado da juventude, do lado dos trabalhadores, dos pequenos e médios comerciantes, do lado dos reformados, do lado daqueles que hoje lutam por uma outra cultura em Portugal. Sim, fizemos uma opção e acho que estamos bem e podemos dizer de cara levantada que um voto na CDU é um voto que não engana, pela sua seriedade, honestidade e competência. Que bom que é, camaradas e amigos, olhar para os vossos olhos e dizer: fizemos o que prometemos. Cada voto na CDU foi respeitado e foi cumprido. Por isso mesmo precisamos de mais força. Não para ter e para estar com mais um deputado, antes, é para termos mais força, para termos mais voz. E isso é possível. É possível porque temos, apesar das dificuldades, apesar de sabermos da discriminação, tudo isso, temos uma riqueza que nenhuma outra força tem. Sois vós. Vós que acreditais que é possível uma vida melhor, que é possível uma política alternativa. Sabendo o que fizemos na Assembleia da República e fora dela, então, camaradas e amigos, cada um de vós seja um ativista da CDU, ganhe mais gente, ganhe mais povo para esta ideia de que é possível uma vida melhor num Portugal de futuro. Viva os valores de Abril! Viva! Viva a CDU! Viva!